Como ter um 2024 extraordinário. Galera, eu tô aqui para falar com vocês algo que Deus tá falando comigo esses dias que mudou assim a minha vida. Eu tava meditando aqui no meu quarto e pensando 2024 chegando, é um novo ano e o número 4 para mim, eu tava pensando sempre quando vinha os esportes e tudo mais, quando a gente via na linha de largada, né, e todos ali, 1, 2, 3, vai! Era sempre depois do 3 que algo acontecia. E eu fiquei pensando nisso e eu creio que 2024 pode ser esse ano. 2021 foi, 2022 foi, 2023 foi. E 2024 vai ser o ano onde a gente vai dar frutos e vai colher aquilo que nós plantamos nos últimos anos. Mas como que isso pode acontecer? Como que a gente pode ter um ano maravilhoso, né, em relação ao nosso trabalho, à nossa profissão, até mesmo aquilo que a gente sonha, né? E Deus está me lembrando uma passagem de Atos, no capítulo 9. Se você é atleta, se você não é atleta, se você é médico, se você quer ser um médico, se você está numa universidade, eu creio que para todos isso aplica esse ensinamento que Deus estava falando comigo. E esse ensinamento é literalmente de Paulo. Acho que vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, um cara que foi para Damasco com a intenção de matar e trazer preso e fazer o caos com as pessoas que amavam a Jesus. Mas algo acontece. Quando ele está indo, a gente sabe da história, no capítulo 9 a gente vê que uma luz aparece. E não é ninguém menos que Jesus Cristo, o nosso Deus. E ali ele fala para Paulo, que na verdade era Saulo antes: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ali Saulo, cego no chão, ele fala: quem és tu, Senhor? E ali Jesus fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali a gente sabe da história, depois ele vai, fica na casa de Judas e Ananias vai até ele, Deus revela a Ananias numa visão e ali Ananias vai e ora pela vida de Saulo, que depois se torna Paulo, e ele começa a enxergar. E ali uma nova história começa na vida dele. E por que eu tô dizendo essa história para vocês? Porque eu acredito que isso é aquilo que Deus está falando comigo. A gente só pode ter um ano extraordinário quando a gente volta a enxergar. Muitas das vezes esse ano a gente talvez deixou Jesus de lado, né? Muitas das vezes a gente errou com falhas, com decisões nossas erradas. E a gente muitas das vezes se cegou. E o que eu quero dizer com isso? Né? Quando nós não temos luz, não tem direção, não tem rumo, não tem alegria, não tem paz. Você fica no escuro, você não sabe para onde ir. E muitas das vezes foi assim esses últimos anos, atrofiados, a gente talvez longe de Cristo, ou talvez nós até iríamos na igreja, mas a gente poderia ter buscado mais. E eu creio que Deus está falando conosco assim: você quer ter um ano novo, um ano diferente, um ano extraordinário? Busque-me em primeiro lugar. É algo que eu falei pra mim, eu quero estar lendo a Bíblia todo dia no ano 2024. É um desafio que eu sei que vai ser muito difícil por causa de todas as demandas que a gente tem. A gente sabe como é que é a vida, mas eu quero estar buscando pelo menos dar o meu máximo para ler a palavra de Deus todos os dias. Orar nem se fala, é necessário a gente estar buscando a Deus, orando todos os dias. Então quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, a luz vem. As trevas têm que bater em retirada e a paz começa a vir, a gente começa a enxergar, a gente começa a ter direção, a gente começa a ter um caminho para caminhar, a gente começa a ver coisas que a gente não via e a gente começa a ter sonhos começam a brotar novamente, começa a florescer dentro de nós esperança, alegria, e assim a gente vai poder levar outros a conhecerem Jesus e a terem um encontro com essa verdade. Amém? Então essa foi aquilo que Deus está falando comigo. Nicolas, você quer ter um ano diferente? Busque-me em primeiro lugar. Faça aquilo que você não fez. Muitas das vezes no esporte a gente sabe que para ser um atleta profissional a gente tem que pagar um preço. E muitas das vezes a gente não paga o preço com a palavra de Deus. E eu falei para Deus: Deus, eu quero dar o meu máximo para pagar um preço ainda maior do que eu fiz nos últimos anos. E eu creio que assim, quando a gente busca o reino dele em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas, como diz em Mateus 6:33. Amém? Que Deus te abençoe, que você fique com essa palavra,
que você possa ter um ano de 2024 extraordinário e que você possa trazer luz, você tenha Jesus no seu coração. Se você estava longe, volta para o caminho de Deus, porque a Bíblia fala que, né, quem segue o Espírito vai ter vida e paz, mas sem o Espírito é morte. E que a gente possa parar de ser teimoso e decidir, sabe, buscar a Deus, abrir mão daquilo que a nossa carne quer e decidir viver uma vida para o Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Até semana que vem. Fiquem ligados que ano que vem a gente quer fazer mais conteúdo. Eu tô pensando em fazer novas coisas para vocês. Vocês merecem, galera. Vocês estão aí me acompanhando. Vocês estão orando pela minha vida e eu tenho uma gratidão enorme por vocês. Se não fosse por vocês, Deus colocasse vocês na minha vida, eu não sei o que seria. Né? É para isso que eu vivo, é para ajudar, é para poder levar o amor de Deus. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Então, que vocês tenham um dia abençoado. Fiquem com Deus até semana que vem. Fiquem ligados que vem mais novidade por aí. Deus abençoe.